Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista na sua primeira edição do ano de 2011. Hoje estamos trazendo a presença de vocês o Dr. José Pedro Lauda, que é anestesista da Clínica de Anestesia de Santa Maria, que trabalha no grupo de anestesia do Hospital de Caridade e no Hospital Universitário de Santa Maria, os principais hospitais daqui da cidade e da região. Mas por que estamos trazendo o Dr. Lauda? Dr. Lauda, volta e meia, os cirurgiões solicitam uma avaliação pré-operatória para o cardiologista e uma visita ao anestesista antes do procedimento. Os pacientes se assustam, porque não sabiam até então que havia essa rotina de conversar com o cardiologista, fazer um eletrocardiograma ou talvez até um teste ergométrico no sentido de afastar algum problema cardíaco que possa dificultar o procedimento cirúrgico em si. Mas após ele passar pelo cardiologista, ele vai com eletrocardiograma ou com algum outro exame complementar ao consultório do anestesista. Muitos não sabem disso, mas quem já passou por cirurgia sabe bem do que nós estamos falando. Chegando ao consultório do anestesista, o que você avalia nele, além de olhar o parecer do cardiologista? Certo. Bom, inicialmente minha saudação aos telespectadores e queria agradecer ao ICOR e à Tirnov, especialmente, a oportunidade de estar aqui conversando com a comunidade de Santa Maria e região. A respeito da pergunta que tu fizeste, temos que fazer um arrazoado histórico da circunstância. A anestesia propiciou um desenvolvimento extremamente grande na medicina, incluindo uma coisa que até então não existia, que é a terapêutica cirúrgica. Durante a primeira metade do século XX, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial, os procedimentos eram assim, muito heróicos ainda, embora já não fosse com sofrimento do paciente, porque a anestesia já existia, mas, enfim, as condições de trabalho, de execução da anestesia eram precárias e as técnicas cirúrgicas também cheias de limitações, e isso envolvia assim, um índice de insucesso bastante expressivo. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, o progresso, o desenvolvimento da medicina como um todo e da anestesia foi algo de muito destaque. Não só os conhecimentos médicos, os conhecimentos de fisiologia, equipamentos, novas técnicas, tanto de anestesia quanto de cirurgia, enfim, foram tornando esses procedimentos cada vez mais complexos e mais seguros, porque cada vez mais se tinha condições, equipamentos e avaliações eficientes do paciente e da sua patologia. Bom, durante um bom período desse final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente até a década de 1980, habitualmente os pacientes que iam se submeter a algum procedimento cirúrgico, a uma terapêutica cirúrgica, eles eram internados no hospital. E internados no hospital pelo seu médico assistente, eram submetidos a vários exames, avaliações, etc., tanto para diagnosticar efetivamente a patologia que eles possuíam, quanto outros problemas para tornar o ato anestésico cirúrgico mais seguro. Bom, com esse crescimento do número de pacientes, de procedimentos, etc., inclusive por falta de leitos hospitalares e também por uma questão de custo, foi surgindo o que se chama de procedimento ambulatorial, que é aquele procedimento que o paciente vai para o hospital, faz o seu procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico e depois vai embora para sua casa. Isso criou um problema para nós anestesistas de difícil solução até
que se encontrou a solução lógica. Teve um determinado momento que a gente ia fazer anestesia num paciente ambulatorial e a gente nunca tinha visto o paciente, nem olhado para ele, né? E às vezes os procedimentos eram, assim como eram procedimentos pequenos, a avaliação era muito limitada e, como tu disseste, sempre teve muita angústia em relação à questão da anestesia pelo passado que ocorreu. Bom, isto acabou obrigando a criação dos consultórios de anestesia extra-hospitalar. Então, o paciente hoje, o consultório de anestesia foi criado inicialmente para procedimentos ambulatoriais. Só que hoje acabou ganhando outra conotação. Ele abrange todos os procedimentos, desde que eletivos. Então, o paciente vai ao consultório do seu médico assistente, que diagnostica um determinado problema e indica algum procedimento, tanto faz ser diagnóstico como terapêutico, e em cima disso ele é direcionado o médico assistente dele, eventualmente como cardiologista, ou eventualmente como endocrinologista, ou pneumologista, para avaliar suas condições clínicas de algum problema que ele já tenha, e também ao anestesista para que ele seja esclarecido e orientado especificamente sobre o procedimento anestésico cirúrgico a que irá se submeter. Isso redundou assim numa muito maior segurança nossa, segurança do paciente, mais conforto para todo mundo. Enfim, existem trabalhos que demonstram, se elenca um número enorme de vantagens, né? E isso a gente vê no dia a dia do consultório. Quer dizer, que nós poderíamos colocar que isso tudo foi uma evolução dos procedimentos dentro da área da medicina, e a anestesia não deixaria de ser uma dessas grandes áreas que sofreu, ou melhor, ela teve esse desenvolvimento favorável, tanto como você falou, dentro dos equipamentos, dos aperfeiçoamentos, as questões técnicas e essa introdução, então, da anestesia ambulatorial. Então, nós poderíamos dizer ao telespectador que hoje a anestesia não tem o mesmo percentual de problemas do passado, né? Porque tinha muitos chamados até na mídia, quanto artistas e outras personalidades que tinham problemas no ato operatório que se dizia, ah não, o problema foi na anestesia. Então eu acredito que isso hoje diminuiu bastante, né? Ah, sem dúvida. Embora, vamos dizer assim, a anestesia levou responsabilidade e culpa de muita coisa que ela efetivamente não teve, né? Porque a anestesia foi envolvida numa aura de segredo, inclusive porque nós anestesistas, de uma maneira geral, trabalhamos e o paciente não vê o nosso trabalho. Então, isso propicia que muitas vezes determinados insucessos sejam atribuídos injustamente à anestesia, como já foram no passado. Entretanto, na realidade de hoje, assim, nós temos que o índice de sucesso nos procedimentos anestésicos cirúrgicos é extremamente grande, certo? De maneira alguma a gente pode dizer que não existe risco nenhum, não. Tudo tem risco. O próprio ato de nós estarmos vivos já é um risco, né? Condição essencial para a gente vir a falecer é estar vivo, né? Mas o fato é que hoje se tem segurança extrema para qualquer procedimento. Inclusive aquele jargão que se dizia no passado de contraindicar uma anestesia porque o paciente não iria resistir à anestesia, isso hoje praticamente não existe. Tu sabe bem disso, que tu lida com pacientes graves, às vezes muito graves, né? Quantos casos a gente já teve de pacientes chegando em choque cardiogênico, praticamente mortos, e, no entanto, eles são submetidos a procedimentos que tu faz e outros colegas também, e tu consegue, vamos dizer, realmente, na expressão literal do termo, salvar uma vida, porque o paciente estava morto e, no entanto, ele foi submetido a uma anestesia e a um procedimento como de hemodinâmica, né? Que, enfim, quantas vezes a gente já vivenciou isso, né?
Muito bem, estamos chegando ao final do primeiro bloco, hoje com o Dr. José Pedro Lauder, retornamos a seguir.